A paz do Senhor, meu amado e minha amada irmã. Quem está falando aqui nesse momento, nessa noite, é o pastor Cláudio Mendonça, da comunidade evangélica Machia, que fica aqui na Estrada do Gabinal, número 502, bem próximo aqui à Academia Body Planet. E eu quero ler nessa noite uma palavra que venha do coração de Deus para o seu coração. Então peguei a Bíblia aqui para fazer a minha meditação, né? Meu devocional com Deus, porque eu estava até conversando com meu filho ontem no carro, batendo um papo com ele, e depois dessa conversa nós até fizemos uma oração, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus, porque eu estava falando com ele que o Espírito Santo colocou no meu coração que assim como o nosso corpo ele precisa de um alimento diário, assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós fortalecemos o nosso corpo com alimento, com exercícios, né? Com práticas de exercício. Às vezes as pessoas vão na academia ou fazem alguma atividade física. Assim como nós fortalecemos o nosso corpo, nós também não podemos esquecer de fortalecer o nosso espírito. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados, não é que seja errado, mas a gente está muito mais preocupado em fortalecer o nosso corpo do que fortalecer o nosso espírito. Como diz um pregador chamado Kenneth Reagan, ele falava que muitas vezes nós alimentamos nosso corpo 3, 4 vezes ao dia e às vezes de noite damos um lanche frio para o nosso espírito, ou seja, não nutrimos o nosso espírito da forma que deveríamos nutrir, né? Eu me lembro que a palavra de Deus fala que Daniel, o profeta Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele costumava jejuar, ele costumava orar diariamente. E essas orações diárias eram 3 vezes ao dia. O salmista Davi fala que orava a Deus de manhãzinha, de tardezinha e à noitinha. Ou seja, esses homens eles tinham comunhão com Deus e eles não alimentavam só o seu espírito, o seu corpo, ou fortaleciam somente o seu corpo, mas fortaleciam também o seu espírito. E como é que se fortalece o espírito? Através da oração, através do jejum, através da prática da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, de mantermos assim um relacionamento, né, diário, uma comunhão com Deus. Só assim fortalecemos o nosso espírito. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a inclinação da carne ela produz morte, mas a inclinação do espírito produz vida e paz. O que é a inclinação da carne? Muitas vezes nós nos inclinamos muito, o ser humano busca muitas coisas terrenas, as coisas da carne. E a Bíblia diz que a carne muitas vezes desagrada a Deus. As pessoas buscam, quando a Bíblia fala carne, está falando dos desejos. As pessoas procuram satisfazer os desejos que tem no seu corpo, na sua carne, que são contrários muitas vezes, que são contrários à natureza de Deus. A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus, mas ela não se inclina para as coisas do Espírito. A Bíblia diz que a inclinação do Espírito, quando a gente se inclina para as coisas do Espírito, nós recebemos vida e paz. Então é importante nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, fortalecermos o nosso espírito, porque é o nosso espírito que tem comunhão com Deus. Quem é o nosso espírito? É o nosso verdadeiro eu, nosso homem interior, é a nossa verdadeira pessoa, né? Não é esse corpo, não é essa carne. O espírito é onde o espírito é a nossa verdadeira pessoa que habita nesse corpo. Nós somos 3 em 1. Nós somos um espírito que habitamos no corpo e possuímos uma alma. Pastor Cláudio, onde está escrito isso, que nós somos um espírito? Vou ali procurar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vou procurar ali a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz aqui que nós somos um espírito, que a nossa verdadeira pessoa é o espírito, e que nós somos 3 em 1, né? Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o meu Deus, Paulo fala, e o mesmo Deus, de paz, vos santifique em tudo. O que é santificar? É estar separado, é estar purificado em todas as áreas, né?
na parte física, na parte espiritual, na parte mental, nós estejamos santificados, separados para vivermos uma vida com Deus. Então, mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, olha só, vosso espírito, qual a verdadeira pessoa? Ele coloca a primeira coisa, o espírito. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados irrepreensíveis até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na tradução original diz Yeshua Machia ou Yeshua HaMashia. Então Paulo fala aqui que Deus vem nos santificar em tudo, nos separar em tudo, que o nosso espírito, que é a nossa verdadeira pessoa, que a nossa alma, a nossa capacidade intelectual e que o nosso corpo sejam conservados, ou seja, íntegros, puros, longe do pecado, até o dia da vinda de Cristo. Então aqui ele está falando aqui que quando nós conservamos uma vida espiritual fortalecida, sadia, não deixamos o nosso corpo dominar as nossas ações, as nossas vontades terrenas, os desejos do nosso corpo dominarem, quando nós estamos santificados, separados na verdade, separados para vivermos em comunhão com Deus, nós estaremos preparados para a vinda de Cristo. Ele vai nos ressuscitar no último dia. O nosso corpo, se você tiver morrido em Cristo, você vai ressuscitar. Todo aquele que morrer em Cristo vai ressuscitar num corpo glorioso, num corpo que nunca mais morre, né? O espírito vai retornar ao corpo, a alma vai retornar ao corpo, e o corpo vai ser um corpo eterno, que não vai sentir mais dor, que não vai mais sangrar, que não vai mais morrer na vinda. Isso vai acontecer quando? Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Então é importante nós entendermos aqui que a nossa verdadeira pessoa é o nosso espírito, mas muitas vezes nós alimentamos mais o nosso corpo e muitas vezes a nossa mente com das coisas desse mundo, botamos pensamentos negativos, pensamentos ruins na nossa mente, do que alimentamos o nosso espírito. Pastor, como é que eu alimento o meu espírito? Como eu falei, Daniel era o exemplo disso, orava 3 vezes ao dia, jejuava, tinha comunhão com Deus. Davi, ele orava também 3 vezes ao dia, eles meditavam na palavra de Deus. Deus falou lá para Josué que era importante que ele meditasse no livro da lei, né? De dia e de noite. A palavra de Deus é que nos fortalece. Eu estava conversando isso com meu filho no carro. Nós temos que fortalecer nosso espírito, porque se o nosso espírito estiver fraco, se a carne estiver dominando as nossas ações, se a gente estiver voltado só para as coisas do mundo, quem é que vai dominar junto? Satanás. Nós vamos estar fracos para lutarmos contra os demônios, nós vamos estar fracos para lutarmos contra o pecado, nós vamos estar fracos para vencermos as batalhas espirituais que se levantam contra nós todos os dias. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. Quando a Bíblia fala que domina o mundo tenebroso, o mundo espiritual da maldade, são forças malignas, são demônios, são autoridades espirituais que lutam contra nós para destruir, que Yeshua HaMashia falou lá em João 10:10, que o ladrão, que é o diabo, veio para senão matar, roubar e destruir. Então Satanás ele veio para matar, para roubar, para destruir nossa família, para destruir nossa vida, para querer nos levar juntamente com ele para a condenação eterna. E nós temos que estar fortalecidos para vencê-lo. A Bíblia diz lá também no livro de Efésios 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor, em Cristo, para quando chegar o dia mal, quando chegar os demônios se levantando contra nós vencermos. Mas se nós não estivermos nos fortalecendo, alimentando o nosso espírito, vivendo uma vida de comunhão com Deus, seremos alvos fáceis para o diabo. Ou muitas vezes ele não vai agir diretamente na nossa vida, mas pode agir na vida de alguém da nossa família. E nós temos que estar prontos para batalharmos espiritualmente e vencermos todo o mal. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus lá em Mateus, aliás, eu estava lendo lá. Mateus, vou falar para vocês. Mateus capítulo 10 fala que o Senhor Yeshua chamou os seus discípulos e deu a eles autoridades espirituais contra os demônios, para expulsar os demônios, curar os enfermos, e curar as pessoas também de toda sorte de enfermidade e libertar as pessoas das forças malignas. Todo cristão tem essa autoridade, mas para exercermos essa autoridade espiritual, temos que alimentar o nosso espírito.
nos fortalecermos na palavra de Deus, vivermos uma vida de comunhão com Deus. E eu quero convidar você a estar conosco para se fortalecer espiritualmente, para vencer os inimigos espirituais que se levantam contra você, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua saúde, né? Contra a sua vida espiritual, financeira. Demônios que têm se levantado contra você, eles vão cair por terra quando você se fortalecer espiritualmente, quando você buscar a Deus juntamente conosco. Terça-feira agora, às 19 horas, estaremos ali na estrada do Gabinal, número 502. Estrada do Gabinal, número 502, é um salãozinho de festa que tem ali, para pequenas recepções, mas nós estamos ali toda terça-feira, orando, lutando, buscando a Deus. Você que quer se fortalecer, esteja conosco nessa terça-feira. Que Deus abençoe você, que essa palavra fique no seu coração, em nome do Senhor e Salvador Yeshua. Se fortaleça, fortaleça o seu espírito. Não alimente somente seu corpo, não se preocupe somente com a parte física, que às vezes o físico está forte, mas às vezes a pessoa espiritualmente ela está fraca. Aí a macumba pega, o olho grande pega, o diabo vence as batalhas porque a pessoa está fraca espiritualmente, está distante de Deus. Então se aproxima de Deus. Vamos fazer isso juntos, vamos nos fortalecer espiritualmente. Esteja conosco nessa terça-feira, às 19 horas, aqui na Comunidade Evangélica Machia, no número 502, na estrada do Gabinal. Tá bom? Deus abençoe você.